Galera, é o seguinte, esse corte aqui do Sport Center não é o mesmo que eu coloquei lá no canal Marcos Fla React. É outro, tá? É outro corte, então pode assistir sem medo. Deixa o like se não deixou ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos voltar aqui, né, cara? Nesse debate aqui com o Pascoalzinho, vamos lá. Se preocupa com isso, porque com a Arrascaeta em campo, o ritmo é diferente, o tom do jogo é diferente, porque ele sabe fazer o meio de campo funcionar com velocidade para chegar no apoio. Hoje o Gerson fez um trabalho assim tático espetacular. Mas o cara que decidiu, o cara que destruiu o jogo, né? Mais uma vez, o Arrascaeta e o Pedro jogando de centroavante, é muito diferente. Georgiando e Arrascaeta, ele bem, não tem meia atuando no futebol brasileiro que seja melhor que ele. Mas o melhor meia que joga no futebol brasileiro, que é brasileiro, joga no Internacional, que é o Alan Patrick. Esse é o melhor meia brasileiro que está atuando. Ele é o melhor meia do futebol brasileiro, que joga no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Fábio, é impressionante, né, o Arrascaeta. O Flamengo Quando não parece tem que ele está indo já para o fim, né, para a reta final, ele volta. Mas é que também ele vai, assim, hoje ele encontra um espaço no Flamengo, Marcela, que é mais próximo da área. Talvez não, né? O Flamengo tem jogadores que colocam intensidade, né? Então, caso do Gerson, do De La Cruz, do Pulgar, e aí deixam essa questão de criação, né, a critério ali do Arrascaeta. Então é um jogador que pensa, né, como o Pascoalzinho falou, ele pensa diferente dos demais, ele sabe o momento de encontrar um companheiro, ele sabe o momento de levar para uma jogada individual, na hora que ele tem que fazer um passe, na hora que tem que fazer o arremate a gol. Tem uma questão física ali, então acho que o Flamengo, o Felipe Luiz, sua comissão, logicamente sempre tem uma preocupação com relação à minutagem do Arrascaeta, mas assim, a gente percebe que em alguns jogos ele se movimenta menos, né? Ele volta menos, por exemplo, para o setor ali de meio campo, mas ele está mais próximo da área, está mais próximo dos seus companheiros, está mais próximo para arrematar a bola em gol ou achar um companheiro ali como o Pedro para fazer o passe. Então é isso, Marcela. Assim, o que chama a atenção também do Flamengo, a gente pode falar isso hoje do lado positivo, em outros jogos, até olhando para essa questão também, é a maneira como o Flamengo se interessa por alguns jogos, né? Eu sei que lógico que a gente sabe que é difícil você, todo jogo, manter esse tipo de intensidade, mas assim, quando o Flamengo está nesse nível de atuação, e aí a gente vai falar sobre o Corinthians também, é muito difícil de você competir. O Flamengo, em alguns momentos, olha para o adversário, baixa um pouco a intensidade, não é que não se interessa pelo jogo, mas atua de uma outra forma. Hoje o Flamengo foi aquele Flamengo que o torcedor realmente gosta de ver. Lógico que o jogo é grande, o Maracanã está lotado, o Corinthians é um adversário, né, de tradição, de peso, de camisa, isso tem uma mobilização dos jogadores, mas assim, o nível de produção que o Flamengo teve hoje, como o Zinho falou, né, na abertura, foi algo que impressiona. É a única coisa que a gente consegue explicar a derrota para o Flamengo em casa para o Central Córdoba. É isso, tem alguns jogos, Marcela, que o Flamengo não consegue produzir isso que produziu. A mobilização da equipe que às vezes acaba se perdendo. É a única explicaçãozinho para a gente olhar para alguns jogos do Flamengo e esse contra o Central Córdoba é um deles. O adversário hoje olhou para esse time do Flamengo e está assustado, hein? Todos os adversáriozinho. Se o nível Flamengo se mantiver dessa forma, não é fácil, né? Esse grau de exigência que o Felipe Luiz coloca os seus jogadores, né? Marcar com essa intensidade já lá na frente, era uma característica do time de 2019 do Jorge Jesus, né? Por isso que ficam sempre associando a forma de trabalho do Felipe Luiz com o Jorge Jesus. Mas chama atenção, né? Você vê que o gol do Pedro, o primeiro gol do Pedro, você viu os piques que o De La Cruz deu para pressionar na marcação? Eu fiquei assim, parecia aquela formiguinha correndo, né? Ele dando bote aqui, dando bote ali, foi em cima do Hugo. O Hugo errou, falhou, né? Tentando ali dar um passe pelo meio. Mas o De La Cruz forçou esse erro dele, né? Não desistiu. É um Flamengo que, querendo, com essa intensidade e a qualidade que tem, fica complicado. Em relação ao Arrascaeta, vou dar o meu pitaco aqui. O Arrascaeta, num elenco, como o Pascoal diz, incomparável. Não é assim, Pascoal? Incomparável. É isso aí. É incomparável. Mas quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo sente. Sente muito. Sente. O Flamengo não consegue achar um jogador que tem essa característica, nem próximo disso, né? Mesmo com o banco... Fica aquela pergunta, né, Fábio? Quem tem? Quem tem?
Quem tem, né? Então um já tá bom, entendeu? Né, Pascoal? Quem mais tem? Não tem? Isso, quem menos tem, então. Entendeu? Exatamente. Quem é que tem tudo isso? Talvez o Garro, por exemplo, é um jogador que eu acho que o Corinthians sente muita falta no Garro. Porque o Garro também é um jogador que faz diferença. E ele não estando em campo, o Corinthians se ressente disso. Mas a diferença entre eles é que... eu tô querendo elogiar o Arrascaeta, Pascoal. Eu sei. Pascoal, eu tô querendo elogiar o Arrascaeta. Por isso, assim, o Pedro não joga, craque, também acho que tem que ir pra seleção. Mas o Bruno Henrique faz aquela função ali. O Juninho aí... não tem quem faça no Flamengo. Tem peça para reposição. Não joga o Cebolinha. O Bruno Henrique pode jogar ali, pode jogar o Luiz Araújo. No lado direito, o Gerson tá fora, vai o Plata ali. O De La Cruz, não sei o que, aí volta o Gerson para cá, empurra o outro para ali. Mas e o Arrascaeta, quando ele não joga? Estão tentando colocar o Luiz Araújo fazendo um pouquinho essa função. Mas é diferente. Não, muito diferente. Na verdade, você tem toda a razão, Zinho. Eu até falei, quem tem parecido? No futebol brasileiro não tem parecido com o Arrascaeta. Tanto que não tem, que muitos procuram um jogador desse... Porque o Arrascaeta tem uma capacidade muito grande de acelerar o jogo. Pega a bola, acelera o jogo. O Arrascaeta tem a capacidade de, quando o jogo está difícil e o Flamengo está ganhando, ele consegue pisar na bola e abaixar a adrenalina. Ele dá uma pisada na bola e deixa a rapaziada chegar para acompanhar. Então, é um jogador muito diferente. Quando ele não joga, por isso é aquela preocupação do lance do penal, né? Se ele se machucou ou não. Porque se ele se machucar, fica uma lacuna. Não tem quem cumpra isso. Claro que o Flamengo tem tanto elenco bom que é capaz de aparecer alguém com outras características para suprir essa ausência, mas nada parecido com o Georgian de Arrascaeta. Olha, quero colocar os últimos números dos últimos jogos do Flamengo. E são resultados incríveis, realmente. O Filipe Luís acerta o Flamengo de um jeito impressionante desde o ano passado. Os últimos 22 jogos oficiais disputados, um aproveitamento de 80,3%. 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Teve os últimos 2 jogos, né? Fora esse contra o Corinthians, foram 2 empates, mas um Flamengo jogando muito bem contra o Vasco. Léo Jardim defendeu absolutamente tudo, algo muito difícil de se repetir com outro time. E aí acaba empatando com o Vasco. Ainda assim é clássico, e a gente sabe que é muito diferente, né? Jogar com um clássico, porque os níveis dos times acabam se equiparando, mas esse Flamengo, nessa temporada, ele vai dar muito trabalho, mas muito trabalho para os adversários. Quero ver, sabe o quê? O que o Arnaldo Ribeiro vai falar, cara, porque ele pegou muito no pé do Flamengo, né? Só quero ver. Assim, ele tem uma qualidade, Marcelo, em todos os segmentos do futebol, né? Que você tem que apresentar dentro do campo, né? Porque ele tem muita qualidade individual dos jogadores, então, assim, o elenco é muito qualificado, é muito bom. Ele é muito bem treinado, né? Então a gente percebe ali todas as movimentações que o Flamengo faz, nada é por acaso ali, por mais que os jogadores tenham essa questão de criação e liberdade de criação, mas a gente percebe que tem muito treino ali, tem muita ideia de jogo, né? Nas aproximações, e tem uma vantagem numérica do seu adversário, enfim. E aí essa questão de intensidade, né? Como o jogo de hoje, por exemplo. Então você pega um time que tem qualidade individual, que tem um esquema de jogo bem adaptado ali, conectado entre os jogadores, pela comissão técnica, e a intensidade que o Flamengo produziu hoje, então isso mostra o porquê o Flamengo perde tão pouco, né? Tem uma derrota. Eu acho que assim, quando o Flamengo cai um pouco essa intensidade, aí o adversário tem um pouco mais de chance de produzir um resultado de vitória ou buscar um empate, porque assim, os jogadores têm a mesma qualidade. O sistema do Flamengo é um sistema já conectado ali, principalmente quando todos os jogadores estão à disposição. O que chama a atenção do Flamengo, seja positivo ou negativo, o que destoa na balança é a intensidade. Quando o Flamengo coloca intensidade no jogo, como fez hoje, o resultado aparece muito rápido. Quando o Flamengo abaixa a intensidade, parece que vai construir o resultado de qualquer forma dentro da minutagem de jogo, aí o adversário, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, ou outros jogos da Libertadores, o Flamengo acaba não construindo aquilo que se espera. Mas é algo muito bem treinado de um time que tem muita qualidade individual.
Pois é, e o Filipe Luís à frente dessa equipe, há pouco tempo a gente pode falar assim, né, desde do final do ano passado, e ele conseguindo dominar absolutamente tudo. É impressionante o Filipe Luís à frente do Flamengo, como ele consegue dominar. E outra coisa, acaba o primeiro tempo, você vê que o time do Flamengo, ele freia ali, tipo, vamos descansar um pouco, já está 3-0, a gente vai conseguir administrar essa partida, mesmo sendo Corinthians, já tem um 3-0, vocês não precisam se cansar. Travou de novo. Até isso ele consegue passar para os jogadores e a tranquilidade dos jogadores eles demonstram. E hoje, quando ele faz as alterações, ele consegue, a exceção feita ao Arrascaeta, que é um jogador para mim substituível, nos outros ele consegue manter o padrão. Porque o Bruno Henrique entra trabalhar de centroavante, consegue jogar, o Luiz Araújo tem boa qualidade técnica, mesmo jogando pela direita ou pela esquerda. As modificações, o Plata é um baita jogador. Baita jogador. Então, as alterações que ele faz mantém o time no mesmo ritmo. Para mim, é uma diferença muito clara de comportamento entre os jogos que vinha com dificuldade, o Flamengo, esses 2 últimos com empates, e esse jogo de hoje. O jogo de hoje foi a aplicação, a determinação, o cumprimento das obrigações, porque eu não acredito, isso é uma questão pessoal minha, e acho que do Zinho e do Fábio também, porque eles foram jogadores de futebol. Eu não acredito em jogador que entra em campo sem obrigação. Eu não acredito. O jogador de futebol ele tem que entrar em campo com obrigação. Claro. Olha, nós temos que marcar assim, desse jeito. Eu quero você aqui, quero você... E, com obrigações. Porque se o jogador entrar de qualquer maneira, o jogo sai de qualquer maneira. Então, o jogador entra com essa função determinada, aí é que entra o Filipe Luís, explicando para cada um o que deve ser feito, mostrando o que deve ser feito. Hoje tem muita tecnologia, os jogadores recebem no celular, que tipo de trabalho ele vai fazer, como é que ele vai marcar, de que forma que o jogador adversário joga, recebe todas as informações. Hoje, o Flamengo aplicou tudo aquilo que tinha que aplicar. Qual foi o grande... Você pode perguntar assim, mas por que o Flamengo foi tão diferente? Porque o Flamengo fez uma coisa que o Corinthians detesta. Marcou a saída de bola. Quando marca lá em cima, o Corinthians tem muita dificuldade. Os zagueiros do Corinthians são instáveis. Não conseguem sair jogando. Se eles não encontram o primeiro passe, o segundo não sai. E aí a bola não chega na frente. E o Flamengo fez o que fez na partida de hoje com brilhantismo. Pois é, e um Corinthians ainda muito desconcentrado, mas vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho. Filipe Luís. Galera, agora são 8h09 aqui, cara. Momento que estou... 10 minutos. Momento que estou gravando o vídeo. Flamengo é líder, até aqui, hein? Está rolando agora alguns jogos da rodada 6, né, do Brasileirão. Ó, Flamengo 14 pontos, Palmeiras 14, Bragantino 10, Cruzeiro 10, Fluminense 10, Internacional 9, Botafogo 8, Ceará 8, São Paulo 8. Com 7 pontos tem o Vasco, Corinthians, Juventude, Mirassol e Bahia, 6 pontos. Fortaleza, Vitória e Atlético Mineiro, o Grêmio com 5 pontos, o Santos 4, vai jogar ainda, e o Sport 2. Olha aqui, galera, então veja bem, Palmeiras e Bahia estão empatando, cara. Deixa eu clicar aqui para ver. Aqui eu não posso mostrar o jogo, né? Lógico. Mas tá 0-0, hein? Tá 0-0 e isso é bom demais. Nossa, que notícia boa, cara. Tomara que o jogo termine assim, ok? O Cruzeiro está vencendo o Vasco por 1-0. Uma briga boa aí, né, cara? Para quem vai ficar lá no meio da tabela para baixo, né? Vitória 1, Grêmio também 1. Santos vai jogar ainda às 8h30 da noite contra o Red Bull Bragantino. É isso, cara. Deixa eu atualizar aqui de novo, só pra gente dar uma olhadinha, né, na tabela. Tá 0-0, graças a Deus, hein, cara? Ó, agora são 20h11. Palmeiras 0, Bahia também 0. Deve estar faltando ali uns 15 minutos para terminar o jogo, né? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!